E cresce a tensão entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Ainda Brasília, aqui no Jornal da Manhã, agora Luciana Verdolim. Olha, o governo discute uma reação à operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele chamou juristas ao Palácio do Planalto para avaliar o que fazer. A área jurídica ficou responsável por viabilizar essa reação. Existe uma preocupação grande com a determinação de quebra de sigilo de apoiadores de Bolsonaro. A acusação é de que, supostamente, existe um esquema de produção de ataques e mentiras contra adversários do presidente, financiado com dinheiro público e privado. Jair Bolsonaro busca uma forma também de blindar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que durante a reunião ministerial do dia 22 de abril fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. O presidente quer que Weintraub não preste depoimento que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em meio aos desentendimentos, ontem cedo, o presidente da República visitou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No fim do dia, coube ao vice-presidente Hamilton Mourão, pelas redes sociais, sair em defesa do governo. Ele alfinetou o Supremo Tribunal Federal ao afirmar que compete ao Ministério Público acusar, investigar e denunciar. E os demais poderes devem zelar pela transparência e publicidade dos atos do poder público. E pergunta se é isso que está acontecendo hoje no país. A deixa foi dada, inclusive, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ressaltou que quem investiga não deve julgar, ao falar sobre o inquérito que apura as chamadas fake news, que foi aberto pelo próprio Supremo. Aras, que apoiava o inquérito, mudou de opinião e ontem defendeu a suspensão das investigações, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal defina o alcance do inquérito, que, segundo ele, não pode se transformar numa caça às bruxas. Ainda de acordo com o procurador, é preciso garantir que o Ministério Público seja ouvido para evitar ações desnecessárias que possam trazer, segundo ele, constrangimentos desproporcionais. Durante uma videoconferência que discutiu a liberdade de imprensa, o procurador defendeu o direito das pessoas se expressarem sem medo. A proteção à liberdade de expressão permite ao indivíduo se manifestar livremente, sem temer repressão decorrente do simples uso de suas palavras, o que proporciona maior autonomia à liberdade. O ministro da Justiça, André Mendonça, também criticou ontem, em nome do governo, a operação da Polícia Federal. Ele também já havia se posicionado a favor das investigações, mas agora defende o direito das pessoas criticarem seus representantes e instituições públicas. Em defesa dos parlamentares convocados pelo Supremo, o ministro lembrou que é garantida a eles imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Ainda de acordo com o ministro da Justiça, tentar cercear esses direitos é tentar intimidar quem quer que seja, é um atentado à própria democracia. O ministro ainda afirmou que defende que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado Democrático de Direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia brasileira. Durante videoconferência também da liberdade de imprensa, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo lá no Supremo, diz que todos podem dizer o que quiser, mas que é preciso responsabilidade. E quem exagerar deve arcar com as consequências. Não é possível que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra a democracia e as instituições democráticas. No meio do fogo cruzado, o presidente interino do STF, o ministro Luiz Fux, ressaltou durante sessão do Supremo Tribunal Federal que sem juízes independentes não existe democracia
e que o Supremo trabalha nesse momento para trazer harmonia para o cenário brasileiro. O espírito democrático requer diálogos entre diferentes, para que todos possamos conviver como iguais em nossa diversidade de valores e sempre sob tolerância recíproca. A grande reclamação do governo é que a operação da Polícia Federal focou apenas em apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes apontou para a real possibilidade de associação criminosa envolvendo o chamado Gabinete do Ódio, que atuaria supostamente dentro do próprio Palácio do Planalto. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o grupo divulga mensagens de ódio, subversão e de incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. O ministro determinou a busca e a apreensão de computadores, tablets e outros dispositivos eletrônicos relacionados à disseminação das mensagens ofensivas e ameaçadoras. Determinou o bloqueio das contas em redes sociais, além da quebra de sigilo dos supostos financiadores desse esquema. De Brasília, Luciana Verdolim.